Então, agora a gente vai ver aqui a isomeria constitucional ou plana. Por que ela é plana? Porque a gente consegue ver a diferença no plano, no papel. O desenho da estrutura, a gente consegue perceber o que elas têm de diferente, tá? Então, isômero constitucional ou plano são quando os compostos podem ser diferenciados por suas fórmulas estruturais planas, tá? Ou seja, pelo desenho no papel a gente consegue ver o que elas têm de diferente, tá? E aí elas podem ser, que a gente vai ver cada uma delas, isomeria de cadeia, de função, de posição, essas três são bem fáceis, e a de compensação, que é um pouco mais chata, tá? Então, o que seria isomeria de cadeia? Então, a gente está vendo os isômeros planos, o desenho dos isômeros. Então, o que eu tenho que ver aqui? Todos têm que ter a mesma fórmula molecular, mas a isomeria de cadeia significa o que elas têm que ter de diferente. Então, os dois compostos, para serem classificados como isomeria de cadeia, eles têm que ter a cadeia carbônica diferente. Então, o nome indica o que tem que ser diferente. Então, vamos olhar alguns exemplos aqui, olha. O primeiro exemplo é quando eu tenho dois compostos com a mesma fórmula molecular, mas um é cadeia aberta e o outro é cadeia fechada. Então, de cara, o que tem de diferente? A cadeia carbônica. Um é aberta e o outro é fechada. Para acontecer isso, a cadeia aberta ela tem que ter uma dupla ou uma tripla ligação para dar certo dela fechar e continuar com o mesmo número de hidrogênios, tá? Não tem como ter uma cadeia só com ligação simples e ela virar fechada. Aí não vai dar certo o número de hidrogênios. Então, ó, cadeia aberta e cadeia fechada. Então, a cadeia é que está diferente. Então, esses dois compostos são classificados como isômeros de cadeia. Isômeros porque tem a mesma fórmula molecular. De cadeia porque a cadeia carbônica é diferente. Tá? Que outro jeito a cadeia pode ser diferente? Aqui, ó, eu posso ter estruturas em que a única diferença que elas têm é que uma é cadeia normal e a outra é cadeia ramificada. Lembrando, pessoal, que ramificação são carbonos para fora da cadeia. Não pode ser OH, não pode ser C-O, tá bom? Tem que ser carbono para fora da cadeia. Aí ela é ramificada. Uma normal e uma ramificada. Aí a cadeia é que está diferente, então é isômero de cadeia. E aqui tem outro exemplo, cadeia normal e aqui uma cadeia ramificada, aqui um CH3 para fora, para cima, tá bom? Então, quando a cadeia tiver diferente, e aí os exemplos que a gente tem é uma aberta e uma fechada, uma normal e uma ramificada, a gente vai classificar esses dois compostos em isômeros de cadeia, tá? Isômero de função. Então, aqui eu vou ter compostos que têm a mesma fórmula molecular, só que eles têm a função orgânica diferente. Então, funções orgânicas diferentes. Essa aqui é bem fácil porque você vai bater o olho, você vai ver que o grupo funcional está diferente. Por isso que eu falei que aquela folha, aqueles slides que eu postei no grupo do resumo das funções ajuda bastante, tá? Porque você vai poder olhar aqui e ver que os grupos são diferentes. Então, olha alguns exemplos. Eu posso ter um aldeído e uma cetona. Os dois têm dupla O. Então, tem uma semelhança entre os dois, né? Os dois têm dupla O. Então, quando você fizer a fórmula molecular, eu vou ter compostos que têm a mesma fórmula molecular, só que o grupo funcional aqui vai ser diferente, olha. Então, eu vou saber que eu vou ter funções diferentes. Esse aqui é um aldeído e esse aqui é uma cetona. Então, as funções orgânicas são diferentes, por isso é isômero de função.
Então, eu vou ter a mesma fórmula molecular, mas a função orgânica é diferente. Na isomeria de cadeia, não vai ter função diferente. Os dois têm que pertencer à mesma função, é só a cadeia que vai ser diferente. Outros exemplos de isomeria de função, ó. Aqui eu tenho OH e aqui eu não tenho OH, eu tenho oxigênio entre dois carbonos. São diferentes, mesma fórmula molecular, só que esse aqui tem o OH, então ele vai ser um álcool, e esse aqui tem um oxigênio entre dois carbonos que vai pertencer à função éter. Então são compostos que têm funções orgânicas diferentes, por isso que eles são isômeros de função. E aqui a gente tem outro, o ácido carboxílico, C-OH, e o C-O, que é o éster. Então, um é um ácido carboxílico e o outro é um éster. Ó, os grupos funcionais são diferentes, então significa que pertencem a funções orgânicas diferentes. Mas eles têm a mesma fórmula molecular, olha. Os dois coincidem com a mesma fórmula molecular. Então, se a função orgânica é diferente, eles vão ser isômeros de função. Aí a gente tem isomeria de posição. Então, relembrando, vamos voltar. Isômero de cadeia. Mesma fórmula molecular e a cadeia carbônica é diferente. Um pode ser aberto, outro fechado, um pode ser normal, outro ramificado. Isômero de função, mesma fórmula molecular, mas a função orgânica é que é diferente. Então, eu posso ter um aldeído e uma cetona, ou um álcool ou um éter, ou um ácido carboxílico e um éster. E agora, a isomeria de posição. Então, ela vai indicar que a posição de alguma coisa está diferente. E quem que muda de posição? O grupo funcional, né? Eu posso ter OH no carbono 1, posso ter OH no carbono 2, posso ter OH no carbono 3. A posição da ramificação, eu não vou ter ramificação no carbono 1, né? Ramificação tem que ser nos carbonos do meio. Mas eu posso ter um 2-metil, um 3-metil, ele pode estar em lugar diferente. Ou a posição da insaturação, que é a dupla e a tripla, como aquele primeiro exemplo que eu dei, que a dupla estava no primeiro, a dupla estava no segundo. Então, pode ser mudar a posição de algum desses três aqui. Então, vou mostrar cada um deles. Olha, nesse primeiro eu tenho mesma função orgânica, mesmo tipo de cadeia. A única coisa que está mudando é que no primeiro a dupla está no carbono número 1 e no segundo a dupla está no carbono número 2. Então, olha o número aqui. O que mudou foi só esse número aqui, ó, 1 e 2, tá vendo? O númerozinho da dupla mudou, então significa que mudou a posição. Mesma fórmula molecular, mas a posição da dupla é diferente, tá? Então, mesma fórmula molecular, mesma função, os dois são cadeia aberta e normal, então não é a cadeia que está diferente, a diferença é pela posição da dupla, tá? Outro exemplo, a posição do grupo funcional. Quando a gente analisar o nome desses compostos, vai ser fácil você perceber que é posição, porque o que indica posição? Esse número que a gente coloca no nome. E aí o nome vai ficar idêntico, só esse número aqui que vai mudar, ó. Observem nesse aqui. Mesmo nome, só mudou que aqui é um eno e aqui é 2 eno, tá vendo? Só o número, ou seja, só a posição que mudou. Olha esse aqui agora. Propano 1 ol e propano 2 ol. O número é que está mudando, tá? Agora, presta atenção nisso aqui que já teve gente respondendo errado para mim, tá? Esse OH tá para fora, mas não significa que é uma cadeia ramificada. Porque às vezes você bate o olho, isso aqui tá reto, isso aqui tem uma coisa para fora, é isômero de cadeia, porque um é normal e o outro é ramificada. Mas OH não é ramificação, então isso aqui não vale como ramificação. OH é o grupo funcional. Para ser ramificação, tem que ser carbonos para fora da cadeia, tá bom? Então, nesse caso,
você tem que analisar o OH. O OH está em posição diferente. Na primeira estrutura, o OH está no carbono 1 e na segunda estrutura ele está no carbono 2. Então, a posição dele é que está mudando. E no terceiro exemplo, eu tenho a posição da ramificação. Aqui está no número 2 e aqui está no número 3. Aqui eu tenho 2-metil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 2-metilhexano e aqui eu tenho 3-metilhexano. Então, a gente também vai ter o mesmo nome, só que os números das ramificações vão estar diferentes. Então, por isso que a isomeria de posição, a posição de alguma coisa está diferente, tá? E agora o mais chatinho, que é a isomeria de compensação ou metameria. Por que eu falo que ele é mais chato? Porque ele é uma isomeria de posição também, só que obrigatoriamente tem que ser a posição de um heteroátomo. E então, se ele é uma isomeria de posição, mas a posição do heteroátomo, o que vai acontecer? Vai ficar fácil eu confundi-lo com isomeria de posição. É aí que a gente tem que tomar cuidado, porque ele não vai ser posição, ele vai ser compensação, tá? Então, eu tenho que ter estruturas que tem o heteroátomo, ó, que tem o átomo diferente nas duas estruturas e é esse heteroátomo que está mudando de lugar. Então, sempre que for a posição do heteroátomo, ela vai deixar de ser posição e vai receber o nome de isomeria de compensação. Então, aqui eu chamo a atenção de vocês. Cuidado, vamos ter bastante atenção para a gente não confundir, tá? Outro exemplo é o éster, ó. Esse oxigênio aqui, ele está entre dois carbonos, então ele é um heteroátomo, olha. Tem o heteroátomo nas duas. E é ele que está mudando de lugar. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos antes e 2 depois. Aqui eu tenho 3 antes e 3 depois. Mudou a posição dele. Só que como ele é um heteroátomo, ele não vai ser de posição, ele vai ser de compensação. Tá bom? Beleza. Então, a gente terminou de ver as isomerias. Então, tem que ter mesma fórmula molecular, mas eles têm que ter alguma coisa diferente. A classificação vai ser o que é diferente. Isômero de cadeia, cadeia carbônica diferente. Isômero de função, função orgânica diferente. Isômero de posição, a posição de alguma coisa diferente. E metameria é a posição do heteroátomo que está diferente, tá? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Esse primeiro, ele quer saber, assinale a alternativa que indica um par de isômeros. Ele só quer saber quem é isômero. Se ele só quer saber quem é isômero, o que precisa ter para um composto ser isômero? Mesma fórmula molecular. Então, você vai achar a fórmula molecular de cada um deles, ó. Você contar quantos carbonos e quantos hidrogênios tem em cada um deles. C2H6, C3H8. Ó, não tem o mesmo número de carbonos, então não são isômeros. C3H6O, C3H6O. Ó, mesma fórmula molecular. E ó, já dá para ver que tem alguma coisa diferente. Mas vamos continuar. C2H6O, C3, então já tem número de carbono diferente, já não é isômero. C4H10O, C5, ó, não tem o mesmo número de carbonos, não são isômeros. C2H7N, C2H3N, não tem o mesmo número de hidrogênio. Então, o único que deu mesma fórmula molecular é a letra B. Então, eles são isômeros, tá? Para a gente classificar, então eu vou olhar o que tem de diferente nessas estruturas, ó. Nessa aqui, olha onde está o nitrogênio aqui, olha onde está o nitrogênio aqui. Aqui o nitrogênio está no carbono 1 e aqui o nitrogênio está no carbono 2. Lembrando que ele não é ramificação, tá, gente? Ele é grupo funcional. Então, está mudando a posição do nitrogênio. Então, é isômero de posição. O que tem de diferente aqui, ó?
Aqui o nitrogênio está aqui e olha, o nitrogênio mudou de posição. Ah, então será que é a posição, porque o nitrogênio mudou de posição? Mas é aquilo que eu falei para vocês, aqui ele é um heteroátomo e aqui também. Então é onde a gente tem que ter o maior cuidado, porque quando é a posição do heteroátomo, ele é compensação. E aqui, essa cadeia tem metil e essa cadeia não tem metil. Opa, então uma tem ramificação e a outra não tem. Então o que tem de diferente? Isomeria de cadeia.